Hoje é segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será um descanso de 3 dias. O texto que usaremos como base do nosso estudo de hoje, ou um dos textos mais especificamente, é o texto de Jonas capítulo 2, verso 7, que diz: Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Quando Jonas tomou a decisão de fugir da presença de Deus, para não obedecer ao Senhor, Jonas não resolveu o seu problema. Correr apenas o colocou em maiores dificuldades. O Deus que o havia comissionado a pregar o arrependimento para a cidade de Nínive era totalmente capaz de sustentar, apoiar, fortalecer e guiar em todo o caminho para que o propósito que ele havia estabelecido se tornasse uma realidade através do Jonas. Até porque Deus nunca nos dá uma tarefa sem nos dar também a capacidade para poder realizá-la. No nosso guia de estudos, aparece um texto muito interessante do livro Parábolas de Jesus, na página 333. É um texto fantástico, onde Ellen White diz assim: colaborando à vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. Tudo que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Esse texto é fantástico, ele vai dizer que quando alguém recebe uma ordem da parte de Deus, quando alguém recebe um trabalho, uma missão da parte de Deus, Deus não manda a pessoa sozinha, Deus vai junto. E como Deus é onipotente, quando você vai cumprir a ordem de Deus, você vai fazê-la no poder de Deus. Então, você vai fazer ou vai cumprir a missão de Deus com um poder que é inimaginável, é impossível de se medir. Todo o poder do universo está à nossa disposição, porque nós vamos no poder e força de Deus. Então, por isso, ela vai dizer, colaborando à vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. Nessa perspectiva, Jonas ele pensou mais na sua fraqueza do que na força divina. Mas Deus ainda não tinha terminado a sua obra na vida dele. Graças a Deus que Deus tem paciência com a gente, assim como ele teve com Jonas. Jonas estava a caminho de Tarsis, mas Deus estava a caminho de Jonas. Enquanto o profeta estava fugindo de Deus, bem como do chamado de Deus, as escrituras simplesmente vão dizer lá em Jonas capítulo 1, verso 4, que o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, poderoso, uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Quando parecia que a carga e toda a tripulação seriam completamente perdidos, em desespero total e absoluto, o comandante da embarcação chama todas as pessoas para poderem conversar, percebe que Jonas, que havia comprado uma passagem, não estava ali, começa a procurar por Jonas e vai encontrá-lo, tentando encontrar descanso no porão do navio. Porque é isso que acontece com as pessoas quando elas fogem de Deus. Acham que vão encontrar descanso no seu caminho, mas não conseguem. E Jonas está tentando descansar no porão do navio, enquanto o navio é jogado de um lado para o outro no meio das grandes tempestades. Diante do momento em que o capitão da embarcação confronta Jonas com aquela situação toda, Jonas ele vai dizer, olha, eu sei por que está acontecendo a tempestade está acontecendo porque eu sou servo do Deus Altíssimo, ele me mandou ir para a cidade de Nínive e eu estou fugindo dele. E se vocês quiserem acabar com a tempestade, é fácil, me joguem no mar. O que Jonas estava dizendo através daquela situação é, eu prefiro morrer do que obedecer a Deus. Mas a Bíblia, ela vai nos dizer, no capítulo 2, verso 1, que Jonas acabou sendo engolido por um grande peixe. E o descanso que ele não conseguia encontrar longe da presença de Deus, ele vai encontrar simplesmente dentro do ventre do grande peixe. Porque o texto vai dizer, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Isso aqui é algo realmente fantástico. E o mais interessante, porque o texto que nós lemos ainda há pouco vai mencionar a oração que o Jonas fez.
Jonas, ele vai orar a Deus quando ele chega no lugar mais fundo aonde ele podia estar, lá no ventre do grande peixe, e embora ele estivesse nas profundezas, numa situação muito, muito perigosa, ele acabou orando a Deus. E na sua oração, ele vai falar do santuário, do templo de Deus. Ele estava olhando para o santo templo do Senhor. O que estava acontecendo aqui dentro dessa oração dele? O templo, dentro da cultura judaica, ele é o centro do contexto da adoração. E, ao mesmo tempo, da oração, por uma razão simples. Deus vivia no templo. É tanto que, mesmo quando as pessoas estavam longe de Jerusalém, elas procuravam saber em que direção ficava a cidade de Jerusalém e oravam com o rosto voltado para a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque Deus tinha dito que ia morar nessa cidade. Então, o que Jonas está tentando fazer aqui é se voltar para Deus. Ele não tem noção de para que lado que fica a cidade de Jerusalém, mas ele vai dizer, Senhor, eu sei que você está no seu templo. Então ele vai orar para o Senhor Deus, porque ele sabe onde é que Deus está. Ele sabe o que Deus queria que ele fizesse. E agora, finalmente, ele vai se entregar a Deus. E o mais chocante em toda a história é que o descanso que ele não conseguiu ter enquanto fugia da presença de Deus, ele vai ter quando ele chega no lugar mais profundo que ele podia chegar, no ventre de um grande peixe, no fundo do oceano, na mais densa escuridão. A luz de Deus o encontrou. Essa história vai mostrar que mesmo que nós estejamos fugindo de Deus de alguma maneira, quando nós tomamos a decisão de procurar Deus, nós o encontramos. Deus está sempre disposto a ser encontrado por nós. Aliás, ele sempre está ao nosso lado. E quando você diz, Deus, será que você está me ouvindo? Ele olha para nós assim, estou aqui junto contigo, porque eu nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Essa é a promessa de Deus. Portanto, não importa quão longe uma pessoa tenha ido de Deus, ou quão obstinada tenha sido essa pessoa, se ela se voltar para Deus, ela o encontrará. Eu gostaria nesse momento de orar, pedindo a Deus para que nos ajude a poder compreender isso. E independente das circunstâncias que nós vivermos na nossa experiência, que sempre possamos aprender o que Jonas já sabia, que podemos sempre nos voltar para Deus porque Ele nos aceita. Olhe comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que, mesmo quando fugimos do Senhor e do seu propósito, o Senhor tem paciência conosco. E, ao mesmo tempo, trabalha com o nosso coração, com a nossa mente e nos aceita de volta. Jonas te encontrou mesmo quando estava no fundo do oceano, no ventre de um grande peixe. Apesar de viver numa situação de grande aperto, por assim dizer, ele ainda conseguiu encontrar o descanso em Cristo Jesus. Te pedimos que o Senhor nos ajude a podermos aprender com Ele, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?